Ei, tudo bem? No primeiro capítulo, vimos que sola Escritura significa que a Sagrada Escritura é a única autoridade para a fé e prática cristã. Mas agora vem a polêmica que, honestamente, considero como uma pergunta legítima. Sola Escritura é um conceito bíblico ou nós simplesmente a inventamos? Seria vergonhoso se o conceito que legitima um livro não fosse sequer encontrado em seu texto, certo? Se sola Escritura é um conceito bíblico, deveríamos encontrar as maiores autoridades bíblicas falando sobre esse assunto. E por isso, vamos analisar como que Jesus Cristo e o apóstolo Paulo se posicionaram a esse assunto. Primeira pergunta: qual era a relação de Jesus Cristo com a palavra de Deus? Ele era e continua sendo a palavra de Deus em pessoa, e toda a sua vida foi o cumprimento do Antigo Testamento, que é parte das Sagradas Escrituras. Mas, mesmo no início do seu ministério, Cristo foi questionado por Satanás no que diz respeito à sua autoridade. Será que Jesus deu ouvido às palavras de Satanás ou à palavra de Deus? O diabo disse: faça isso e faça aquilo também. E o interessante é que o Senhor Jesus não o respondeu como o Filho eterno de Deus, mas como um homem. E como homem, ele mostrou sua completa dependência na palavra escrita de Deus. 3 vezes nosso Senhor disse: está escrito. Era a palavra escrita que tinha plena autoridade para ele como Filho de Deus encarnado. Em João 10,35, ele confirma o que disse com as palavras: a Escritura não pode ser anulada. Isso nos mostra que Jesus Cristo também viveu, além de ensinar a sola Escritura. Era o pré-requisito para viver de forma dependente como ser humano aqui na Terra. E Paulo? Em Atos 24, quando ele teve que dar sua apologia diante do governador Félix por sua fé, Paulo baseia sua posição exclusivamente na palavra de Deus. Ele diz: mas confesso-te que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. A vida de Paulo, do começo ao fim, estava completamente sob a autoridade da palavra de Deus. Na segunda carta a Timóteo, Paulo, em tom de despedida, disse: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Paulo afirma que a palavra escrita é completamente suficiente para dirigir tudo na vida de qualquer um que quer viver sob a orientação de Deus. Em 1 Coríntios 4,6, ele até adverte para não ir além do que está escrito. Nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, e também o apóstolo Paulo, o apóstolo das nações, deram autoridade e exclusividade à palavra escrita. Veja que, de forma simples e clara, sola Escritura é aplicada dentro da própria Bíblia. Por esse critério, também nós temos autoridade para ensiná-la. Nada mais e também nada menos.